Ó, gente, questão 25, né? Nosso aí, o outro que sempre aparece aí nas nossas questões, Freire, Paulo Freire, tá? Com um dos conceitos dele mais difundidos, né? Mais conhecidos, que a gente também precisa entender um pouquinho. Segundo Freire, quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve o que esse autor chama de, letra A, curiosidade epistemológica. É isso aqui, tá, gente? Pedagogia libertadora é para confundir porque a pedagogia dele, tá? Mas esse conceito aqui de quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, mas o ser humano desenvolve isso aí que ele chama de curiosidade epistemológica. Então, pedagogia libertadora é Freire, mas não é esse conceito aí desse enunciado. Curiosidade técnica, isso aí é uma pegadinha, né? Curiosidade. Epistemologia da educação, também é outra pegadinha. E construtivismo. Então vamos lá. Por que a minha resposta aí é curiosidade? O que é curiosidade epistemológica segundo Paulo Freire? Vamos lá. E por que ele diz que quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, mais se desenvolve essa curiosidade epistemológica? Ele diz que isso daí é uma curiosidade diferente da curiosidade ingênua. Qual que seria a diferença da curiosidade epistemológica para a curiosidade ingênua? A curiosidade epistemológica que Paulo Freire conceitua, ele diz que quanto mais a pessoa critica, né, quanto mais ela reflete, quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, ou seja, quando você aprende, mas você reflete sobre o que você aprende, né? Quando você para pensar no que você está aprendendo, em por que você está aprendendo, o que é isso que você está aprendendo e o que você pode fazer com isso que você está aprendendo, se está certo isso que você está aprendendo. Então, aí ele está dizendo que quanto mais a pessoa tem essa atitude diante do conhecimento que chega novo para ela, mais ele desenvolve a curiosidade epistemológica, que ele diz que é uma curiosidade que não é uma curiosidade ingênua, ou seja, eu quero aprender como aprender por aprender, só para saber, só para dizer que eu aprendi, né? Não, querer saber sem uma intenção, sem um sentido. Ele diz que a curiosidade epistemológica é o querer saber, né? E não só querer saber, é como saber, por que saber, para que saber, que diferença eu posso fazer com esse saber está certo ou não, né? Então, isso é curiosidade epistemológica, quando você apenas não cria, né, o hábito ou a intenção, ou quando você apenas não vai em busca de um conhecimento por ir, mas você vai cada vez mais por razões, por esse conhecimento passa a significar que você pode fazer alguma diferença dotado desse conhecimento. E não apenas conhecer, né, se contentar com uma resposta, mas sempre formular novas perguntas quando você se coloca diante de uma resposta. Então, isso é curiosidade epistemológica. É uma curiosidade acerca daquele conhecimento que você adquiriu, e não apenas uma curiosidade de adquirir um novo conhecimento, mas de pensar sobre esse conhecimento, de refletir esse conhecimento, de criticar esse conhecimento. Tá bom? Então, isso daí que é a curiosidade epistemológica de Freire e é o nosso gabarito. Tá bom? 25, letra A.